Qual é a história de Chapeuzinho Vermelho? 5 ensinamentos da história da Chapeuzinho Vermelho para crianças. Entenda quais são os ensinamentos da história Chapeuzinho Vermelho para as crianças e por que essa é uma das histórias mais conhecidas do mundo. Toda criança conhece a história da menina com um capuz vermelho que atravessa a floresta para levar doces à vovozinha. Assim como outras histórias clássicas, o conto da Chapeuzinho Vermelho provavelmente teve origem de fábulas europeias do século XX, sendo publicado pela primeira vez em francês e em seguida pelos irmãos Grimm, em sua versão mais conhecida. Ao longo dos anos e com a sua dispersão pelos mais diversos países, a história teve inúmeras adaptações e releituras da cultura popular mundial. E se tornou uma das fábulas mais conhecidas de todos os tempos. E com certeza um dos motivos para tanto sucesso são as lições importantes que o conto traz para as crianças. O aprendizado das crianças através da ficção. O estudo assinado pelas pesquisadoras Karen M. Walker, Alison Gopnik, Universidade da Califórnia, Berkeley, e Patrícia Aganeia, Universidade de Toronto, mostra que histórias de ficção oferecem importantes oportunidades para as crianças aprenderem informações que elas não podem experimentar diretamente no seu dia a dia. Quando lemos uma ficção, nosso cérebro realiza um duplo esforço, que é chamado pelas pesquisadoras de dilema do leitor. Ele tenta separar os conhecimentos que pertencem ao mundo real das informações falsas. Mas, ao mesmo tempo, se esforça para aplicar os conteúdos da história no mundo real. Esse movimento cerebral complexo começa antes da alfabetização. Tal capacidade se desenvolve significativamente na primeira infância, primeiros 6 anos de vida, assim como aumenta a capacidade de distinguir entre eventos possíveis e eventos impossíveis. O que as crianças aprendem com a Chapeuzinho Vermelho? A história do conto clássico pode variar, mas as versões têm um núcleo em comum. Uma menina, chamada Chapeuzinho Vermelho, vai visitar a sua avó que morava distante, levando-lhe doces. Sua mãe recomenda que ela não faça desvios no caminho e não fale com estranhos. Porém, na floresta ela encontra o lobo mau que lhe pergunta onde está indo, e a menina acaba contando. Ao chegar na casa da avó, ela é recebida pelo lobo disfarçado, que havia comido a avó. Antes que ele consiga devorar Chapeuzinho também, chega o caçador para resgatar a avó e proporcionar o final feliz da história. Ao ouvir essa história, as crianças experienciam momentos de curiosidade, surpresa, medo e alegria. Os personagens e acontecimentos podem ser interpretados como metáforas para situações da vida real e do cotidiano dos pequenos. Por isso, podemos listar 5 principais ensinamentos da história da Chapeuzinho Vermelho. 1. Não confiar em estranhos. Essa é a ideia central da história, representada pelo seu grande vilão, o lobo mau. Chapeuzinho não desconfia das suas más intenções porque ele lhe parece inocente e quer até ser seu amigo. Portanto, as crianças aprendem com a Chapeuzinho Vermelho que, não importa quão legal um estranho pareça, ainda assim pode ser perigoso. 2. Não revelar informações pessoais. Quando o lobo encontra Chapeuzinho na floresta, pergunta para a menina onde está indo e o que vai fazer lá. Com essas informações ele consegue chegar até a casa da vovozinha. Assim, a história traz o ensinamento para as crianças de que não devem falar sobre coisas pessoais com desconhecidos, por mais inofensivas que essas informações pareçam. 3. Não desobedecer os pais. A mãe de Chapeuzinho Vermelho avisa a filha que é perigoso falar com estranhos, e sua desobediência coloca ela e a avó em perigo. Além disso, em muitas versões a mãe diz para Chapeuzinho não ir pela floresta, mas a menina escolhe o caminho mais curto e também perigoso. Ou seja, as crianças aprendem que desobedecer os pais e pessoas com mais experiência pode colocá-las em apuros. 4. As aparências enganam. Ainda em relação ao lobo mau, a história ensina para as crianças que, mesmo parecendo amigo e querendo ajudar a Chapeuzinho, no final o lobo só queria mesmo era encher sua barriga. E quando o Chapeuzinho o encontra vestido de vovó, ela percebe que seu jeito está diferente e graças a isso consegue salvar. 5. Cuidar dos idosos. Apesar de morar longe da avó, Chapeuzinho e sua mãe preparam uma cesta cheia de guloseimas para levar até sua casa. Esse ato de carinho é um exemplo para as crianças aprenderem a cuidar dos avós e outros idosos com quem convivem, aprendendo a demonstrar amor e cuidado de diferentes formas. Lição para os pais.
É claro que deixar as crianças fazerem uma viagem pela floresta sozinha parece algo muito distante da nossa realidade, mas, ao mesmo tempo, que pai ou mãe nunca se perguntou qual o momento certo de dar mais responsabilidades e independência para os filhos que estão crescendo? Nesse sentido, a história da Chapeuzinho Vermelho ensina que os filhos vão errar no caminho. Não importa quantas vezes os pais avisem ou deem conselhos, mas também vão aprender com cada nova experiência. Por isso, uma lição para os pais é desenvolver o vínculo familiar e afetivo com os filhos. Quanto mais saudável e próxima a relação entre pais e filhos, mais as crianças confiarão em seus conselhos e sentirão confiança para contar sobre seus erros, pedindo ajuda quando necessário.